Fala pessoal, esse é da Souza por cá, trazendo mais uma videoaula de resolução de questões, de forma que a gente consiga fazer uma boa revisão do conteúdo a ser estudado. Hoje, vem para aqui para a tela, vamos estudar a teoria geral do crime, que vai do artigo 29 ao artigo 47, e eu foquei mais na literalidade da lei, né? na letra de lei. Como você já sabe, sou o SD de Souza, meu Instagram é esse aqui, quem puder seguir, siga lá, e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Só lembrando, nós hoje vamos falar do crime. Eu não falarei dos crimes propriamente militares e impropriamente, nem dos crimes em tempos de paz, porque isso ficará em momento oportuno. Então, primeira questão, VUNESP 2016, juiz de direito, fala: o autor que, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente excusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui, e tem as alternativas. Vamos procurar que está mais coerente. Poderá ter a pena atenuada ou substituída por outra menos grave. Primeiro, você tem que saber que tipo de erro é esse. Ele está falando que é o autor que, ao praticar o crime, por erro plenamente excusável, plenamente desculpável, plenamente justificável, a inexistência, por erro plenamente excusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui, aqui nós estamos diante do erro de fato. Vem para mim. O erro de fato se dá quando o militar ele comete o crime sem saber que ali estava incorrendo em um tipo penal. Por exemplo, é o exemplo clássico do indivíduo que pega um celular e ele põe no bolso e leva para casa achando que era o celular dele, porque são idênticos. Ele não sabia que ali existia o fato. Qual é o fato? Coisa alheia móvel de outrem. Subtrair coisa alheia móvel de outro. Ele não sabia dessa existência desse fato. Então, por isso, vem para a tela. Você tem que saber o que é o erro de fato e tem que saber quais são as consequências do erro de fato. No Código Penal Militar, no erro de fato, o agente é isento de pena. Sabendo disso, vamos para as alternativas. Você procura logo. Poderá ter a pena atenuada ou substituída por outro menos grave nos termos do CPM e terá sua conduta considerada como atípica nos termos do Código Penal Comum. Não, ele quer saber de acordo com dois códigos. Atenuada ou substituída, aqui é erro de direito. É o erro de direito. Poderá ter a pena atenuada ou substituída por outro menos grave nos termos do CPM e terá sua conduta considerada como atípica nos termos do Código Penal Militar. Nós já vimos que no Código Penal Militar a conduta será atípica, porém isenta de pena. Letra C. Será isenta de pena nos termos do CPM e terá excluído o dolo nos termos do Código Penal Comum. Os adianto, a questão correta é essa. E você, com certeza, deveria ficar em dúvida nessa letra D, que será isento de pena nos termos do Código Penal Comum e terá excluído o dolo nos termos do Código Penal Militar. Ele inverteu a ordem, por isso que essa é incorreta. Poderá ter a pena atenuada, a gente já sabe que no erro de fato ele não tem a pena atenuada. Agora vamos para a explicação. Gabarito, letra C. No Código Penal Militar, o erro de fato, ele traz aqui como o agente é isento de pena. Se ele pratica o crime por erro plenamente excusável, supondo a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que o tornaria a ação legítima. Essa segunda parte aqui é a legítima defesa putativa, né? Lá no Código Penal Comum, chama de erro sobre elemento do tipo, ou erro de tipo. E lá no Código Penal Comum, ele não isenta de pena, mas exclui o dolo. Ou seja, a conduta é típica, a conduta lá existiu, é típica, não é atípica, só exclui o dolo. Só exclui o dolo da conduta. Entendeu? Por isso que aqui é a letra C, e aqui você dá uma pausa e vê aqui as justificativas, né? A partir de agora, são questões inéditas que eu fiz com base na letra da lei. Vem para mim. Questões que eu fiz com base na letra da lei, de forma que nós consigamos pegar todos os do artigo 29 até o artigo 47, dar uma boa revisada, e depois, se você tiver interesse, você vai dar uma leitura aí no material teórico, um bom material teórico, que vai explicar mais detalhadamente. Daí eu vou gravar vídeo sobre isso também. Vem para a tela. Nos termos do CPM, marca a alternativa correta. Você sempre marca o comando da questão. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado ainda teria ocorrido. Está certo ou está errado? A gente sabe que é causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Porque se não fosse essa causa, se não fosse essa omissão, se não fosse essa ação, o resultado não teria ocorrido. Só ocorreu por causa dessa ação ou omissão. Por isso que a ação ou omissão é a causa. Então, a letra A está falsa. B. O resultado de que depende da existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Está certo.
Se houve um crime e desse crime surgiu um resultado, quem deu causa é quem será imputado. Então, somente é imputado a quem lhe deu causa. Causa o que? Causa o resultado do crime. Então, a letra B é o gabarito. Vamos ver porque as outras estão incorretas. A superveniência de causa relativamente independente não exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Olha a malícia aqui. Não existe esse não. Na verdade, a superveniência de causa relativamente independente, ela vai excluir a imputação quando ela por si só produziu o resultado. É aquele clássico exemplo da ambulância, em que João atira em Marcos. Marcos é socorrido pela ambulância e no caminho houve um acidente com a ambulância. Ou seja, uma causa superveniente, porque é depois, relativamente independente. E ela por si só, o acidente por si só produziu a morte de Marcos. Se ela por si só produz a morte de Marcos, ela quebra esse nexo causal aqui, ó, da morte, do tiro. Ela quebra. Esse nexo causal aqui é rompido. Então, esse garotinho aqui só responde pelos atos já praticados, que no caso seria a tentativa de homicídio. E a morte de Marcos não será imputada a ele. Então, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Letra D. O dever de agir incumbe somente a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, e a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Cuidado. Cuidado nessas questões aqui, principalmente nessas palavras que limitam, porque há outra causa, que é aquele que com o seu comportamento anterior produziu a situação de risco. Ele também tem o dever de agir. Não são só essas duas situações, de quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, e de quem assumiu a responsabilidade. Tem aquele que com seu comportamento anterior também produziu a situação de risco. E é por isso que ela está errada. Letra E. A omissão é relevante como causa, mesmo que o omitente não devia nem podia agir para evitar o resultado. Essa questão, por eliminação, se você leu a letra de lei, você conseguiria matá-la, porque a omissão é relevante como causa, mesmo que o omitente não. Só é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Logo, o gabarito, letra B. E aqui estão as justificativas, a literalidade de lei. Você dá uma pausa e leia. Aqui você vai matar o artigo 29 todinho, e os seus dois parágrafos, que é bastante cobrado em questões aí de concurso. Outro inédito, também sobre o Código Penal Militar. Então, levando em consideração as disposições contidas do CPM, marque a alternativa correta. Disse o crime doloso quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Bem, essa aqui não é a definição de crime doloso. Essa aqui é a definição do crime consumado. Logo, essa alternativa A está errada. Letra B. O crime possível, também conhecido como tentativa inidônea, ocorre quando é impossível sua consumação por ineficácia absoluta do meio empregado. Certo. É uma das hipóteses, é um dos requisitos do crime possível. Absoluta ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto. São essas duas situações. Então ele trouxe só uma e ainda trouxe o outro nome como é conhecido esse instituto, que é a tentativa inidônea. Logo, o gabarito aqui é a letra B. Vamos ver as outras. C. A tentativa sempre será punida com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2 terços. Se você ler com pressa, você vai errar, porque não é sempre. Aqui é a regra. Isso aqui, tirando o sempre ali, é a regra. Mas a exceção, o juiz pode aplicar a pena, para o crime tentado, o juiz pode aplicar a pena do crime consumado, dependendo lá das circunstâncias. Então, logo, essa alternativa C também está errada. D. Está diante do arrependimento eficaz o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir com a execução, respondendo a pena pelos atos já praticados. Veja, essa aqui, desistir de prosseguir com a execução, ela é o conceito da desistência voluntária. Não é. Aqui é a desistência voluntária. O arrependimento eficaz é outro conceito, por isso a letra D está errada. E a letra E, disse o crime culposo quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Aqui não é culposo, é doloso. E o risco de produzir o resultado é o que chamamos de dolo eventual. Logo, o gabarito aqui, letra B. E aqui estão as suas justificativas com a respectiva letra de lei. Matamos o artigo 29, matamos o artigo 30
do que é crime consumado, crime tentado, crime doloso e crime culposo. Outra questão aí. Levando em consideração a teoria dos erros, e aqui é um assunto que pode ser elaborado muita questão. No CPM, julgue as assertivas e marque a correta. Letra A. No erro de direito, a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, quando o agente, inclusive em se tratando de crime que é atento contra o dever militar, supõe ilícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusáveis. Esse, inclusive, torna a questão errada, porque é salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar. Por isso, a letra A está falsa. Letra B. No erro quanto ao bem jurídico, se por erro, erro quanto ao bem jurídico. Se por erro ou outro acidente na execução é atingido o bem jurídico diverso do visado, responde este por culpa, ainda que o fato não seja previsto como crime culposo. Não. Ele só vai responder por culpa se o fato for previsto como crime culposo. Também a questão está errada. C. No erro sobre a pessoa, quando o agente, por erro de percepção, atinge uma pessoa em vez de outra, responde levando em consideração as condições e qualidades da vítima atingida. Falso. Ele responde, essa vítima atingida é a vítima real. Ele vai responder de acordo com as considerações e qualidades da vítima pretendida, que é o que chamamos de vítima virtual. Logo, essa questão está errada. D. No erro de fato, e a gente já viu o que é que acontece no erro de fato, que ocorre a isenção da pena. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente justo e excusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornará a ação legítima. Gabarito, letra D, pura literalidade da lei. Vamos para a letra E. Se o erro é provocado por terceiro, responderá este quem? O terceiro, pelo crime, somente se o fato for punível a título de culpa. Não, ele responde pelo crime, dolosamente ou culposamente, a depender do caso. Logo, o gabarito letra D. E aqui estão as justificativas. Os senhores aí deu só um pausa e pega o bizu. Próxima questão. Acerca das disposições expressas no CPM, assinala a alternativa incorreta. Marque sempre o comando da questão. Quem comete o crime em coação irresistível ou em obediência hierárquica não é culpado. Tá certo. Aqui é o que dispõe o artigo 38 do CPM. Letra B. O agente poderá invocar coação física ou material, mesmo nos crimes em que há violação do dever militar. Certo. O que ele não pode invocar nos crimes em que há violação do dever militar é a coação moral. É a coação moral. Que é aquela, por exemplo, para mim, é o exemplo, o cara sequestra aqui o filho do militar e diz, se você não desviar as armas lá do paiol, nós vamos matar seu filho. É coação moral, né? Entende-se que o militar ele deve suportar todo tipo de pressão. Logo, ele não pode invocar a coação moral irresistível. Mas e a física ou material? A física é o cara pegar um militar, botar a arma na mão dele, segurar na mão dele e pegar na mão dele e obrigar ele a atirar em outra pessoa. Pronto, é uma coação física que ele não conseguiu resistir, logo, ele pode invocar para qualquer tipo de crime, né? Voltando aqui para a tela. Na letra, aqui está verdadeiro também. Ele quer incorreta. Letra C. No estado de necessidade exculpante, não é culpado quem sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que ele não lhe era razoável, exigível conduta diversa. Também está certo. No estado de necessidade, nós temos aqui no Código Penal Militar a teoria diferenciadora, onde nós temos um estado de necessidade exculpante e nós temos um estado de necessidade justificante. Um exclui a culpabilidade, o outro exclui o crime. Só trocar aqui a cor. Vamos pegar essa verdinha. No estado de necessidade exculpante, o bem jurídico sacrificado é igual
ou superior ao protegido. Pega o bizu aqui, viu? Esse bizu é importantíssimo. No estado de necessidade justificante, o bem jurídico sacrificado é inferior ao protegido. Esse esqueminha aqui, você vai pegar o bizu quando cair o estado de necessidade. Lembre-se que é a teoria diferenciadora. E quanto ao estado de necessidade, o CPM ele é um pouco diferente do Código Penal, porque no Código Penal só traz o estado de necessidade justificante. Letra C está correta, ele quer a incorreta. Se um militar comete um crime por ter-lhe sido suprimida a faculdade de agir segundo a própria vontade, ele não será culpado. Correto. Se lhe foi suprimida a faculdade de agir segundo a própria vontade, ele não poderá ser culpado. Correto. Aqui também, disposição do artigo 38. Letra E, só pode ser ela, se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato não manifestamente criminoso, ou se não há excesso nos atos ou na forma de execução, é punível também o inferior hierárquico. Peraí, que é a P. Se não há excesso, o inferior não pode ser punido, porque ele cumpriu a ordem e não se excedeu. E se o ato não é manifestamente criminoso, ou seja, ele recebe a ordem e ele acredita fielmente que aquela ordem é legal, mas no fim ela é ilegal, ele também não pode ser punível. Logo, o gabarito é a letra E, está aqui, e aqui estão as justificativas. Peço que os senhores dêem uma pausa e vejam, para que a gente poupe tempo, para que o vídeo seja direto, curto e objetivo, é headshot. Mais uma, com base nas disposições do CPM, marca a alternativa que não constitui um excludente de ilicitude. E eles dão aqui 5 excludentes de ilicitude. Você que estuda muito direito penal vai lembrar de 4. Aí nós temos o estado de necessidade, beleza, nós temos o estado de necessidade. Nós temos a legítima defesa, nós temos o estrito cumprimento do dever legal e nós temos o exercício regular do direito. Aí você olha, no Código Penal Militar tem uma excludente inominada, você marcaria ela, mas tem. A única errada aqui é a letra A, porque o estado de necessidade que exclui a ilicitude não é o exculpante, mas o justificante. Lembre da teoria diferenciadora. E nós temos também a legítima... Aí nós temos os outros, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, e nós temos a excludente inominada, eu trouxe para cá, para a gente dar uma lida. Aqui, ó, o estado de necessidade exculpante exclui a culpabilidade. O estado de necessidade que exclui o crime é o justificante. Aqui está a justificativa da questão. E aqui está o artigo 42, que também pode ser muito cobrado em prova. Não há crime, ou seja, não há crime, exclui a ilicitude, quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Parágrafo 1. Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui também é conhecida como a excludente do comandante. Pode ser excludente do comandante ou excludente nominada, porque não tem um nome apropriado para ela, né? Parte da doutrina acha que essa excludente aqui estaria muito bem incluída no estrito cumprimento do dever legal ou até mesmo em um estado de necessidade. Mas o legislador penal militar optou por bem criar, para dar mais segurança, né? Criar uma excludente. Então está aqui, e aqui no artigo 39 nós temos o estado de necessidade que exclui a culpabilidade. Está aqui, ó, ainda quando superior, ou seja, igual ou superior ao protegido. Mais uma questão. Quanto aos institutos contidos no CPM, marca a alternativa incorreta. Deixa eu só dar uma apagada para ficar. Incorreta. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outro. Pronto. A é correta, é a literalidade da lei e é a descrição do que é a legítima defesa. Ou seja, usando os meios moderados e necessários, vai repelir uma injusta agressão. Essa agressão tem que ser injusta. Essa agressão tem que ser atual ou iminente a direito seu ou de outro. Letra B. O juiz pode atenuar pena ainda quando punível o fato por excesso doloso. Pode sim. Se houve
uma situação de excludente de ilicitude, uma legítima defesa, e o agente ele se excede de forma dolosa, o juiz pode sim atenuar a pena dele lá na hora do julgamento. Letra C. A qualidade de superior a de inferior hierárquico, mesmo quando não conhecida pelo agente, não deixam de ser elementos constitutivos do crime. Essa aqui é a questão falsa. Porque vai ter lá no Código Penal, são causas que constituem, são elementos constitutivos do crime. E uma delas é o inferior saber a qualidade de superior. Se ele sabe, ele comete o crime, então é um elemento constitutivo do crime. Agora, se ele não sabe, não pode ser o elemento constitutivo do crime. Por exemplo, vem para mim. 2 militares se encontram na rua, um não sabe que é militar, um não sabe que um é sargento, e o soldado não sabe que o outro é sargento, e o sargento não sabe que o outro é soldado. E o soldado profere várias impropérios contra o sargento, vários tipos de palavrão. Aí depois ambos se apresentam, eu sou militar, eu também militar, e o sargento dá voz de prisão pelo crime militar de respeito ou desacato a superior. Pode? Não pode, porque o soldado ele não sabia da qualidade de superior do sargento. Logo, essa alternativa é falsa e o gabarito, que é o que a questão pede, né? Letra D. Não é punível o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Também correta. Aqui é os casos em uma situação de estrito cumprimento do dever legal, em que a situação evoluiu e o agente se excedeu nesse estrito cumprimento do dever legal. Só que ele se excedeu por causa de uma surpresa ou por causa de uma grave perturbação de ânimo. Nesse fato, o excesso, mesmo que doloso, não é punível. E a letra E, o agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato se este é punível a título de culpa. O gabarito, letra C. Aqui estão as justificativas, peço que leia a letra de lei. E obrigado por assistir. Nessas 6 questões rápidas, nós vimos do artigo 29 ao artigo 47, né, na letra da lei. Peço para vocês que estão estudando, resolvendo questões e vão fazer simulado, e simulado é importante, pelo menos um por semana. Eu estou comercializando aí com alguns simulados disponíveis, né? Cada simulado aqui no valor de R$15 e possui o gabarito comentado. Então, se você tiver interesse, chama lá no Instagram, @michel_simplicio11, pede mais informações, eu vou passar com o maior prazer. Esse vídeo, curte, compartilha, comenta, dá engajamento, que é pra gente ter ânimo de postar mais vídeo. Pessoal, bom estudo, boa sorte na prova e espero encontrar os senhores qualquer dia na labuta aí do dia a dia contra a criminalidade. Minha continência, obrigado.